Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que vem movimentando a mídia já há algum tempo, que é o arcabouço fiscal. Vocês ouviram falar nessa proposta que o governo federal apresentou recentemente em substituição ao então vigente teto de gasto? Para você descobrir quais são as diferenças entre arcabouço fiscal, teto de gasto, o que significa para o cidadão esse tipo de mudança, o que significa esse tipo de plano fiscal, fique com a gente que nós trouxemos dois convidados muito especiais para a nossa conversa, os professores Luiz Arellano e Joelson Sampaio. Mas antes de trazer os nossos convidados para a conversa, eu dou um tempinho para você dar um like no nosso vídeo para que ele possa ser visualizado pelo maior número de pessoas possível, também para você se inscrever no canal e não perder os nossos próximos episódios. Meu nome é Bruno Damasceno, estou aqui mais uma vez dividindo a bancada do programa com meu amigo Max Bandeira. Fala aí, Max, tudo certo? Tudo certo, Brunão. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Luiz. Antes de entrar na nossa conversa, vou pedir a gentileza dos nossos convidados se apresentarem. Bom, primeiramente, muito obrigado, Bruno, Max, é um prazer compartilhar aqui essa conversa com o professor Luiz sobre um tema relevante, né, que tem tomado a agenda aí do noticiário econômico nos últimos meses, enfim, principalmente nas últimas semanas. Eu sou professor de Economia da Escola de Economia de São Paulo, da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Atuo na parte de Finanças e Economia e também pesquiso nessa área. E tenho acompanhado o tema relacionado ao arcabouço fiscal, principalmente alguns indicadores de finanças públicas, para podermos aí também trazer o máximo de informação para quem nos acompanha, e é um prazer poder contribuir com vocês nesse tema tão importante. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui a gentileza do convite, com meus amigos Max, Bruno, dizer que é uma honra participar desse debate em conjunto com o professor Joelson, que é um grande especialista no assunto. Apresentando, meu nome é Luiz Arellano, eu sou secretário de Fazenda adjunto do município de São Paulo já há quase 6 anos. Antes disso, fui, por cerca de 4 anos, subsecretário do Tesouro do município. Sou mestre e doutor em Direito Econômico e Financeiro pela USP. Tenho me dedicado nos últimos anos ao estudo das regras jurídicas relativas ao orçamento e ao endividamento público. Para dar início à nossa conversa, a gente ouve muito falar arcabouço fiscal, e não tem uma ideia muito precisa do que seria isso, do que seriam esse conjunto de normas, parâmetros, mecanismos que estão aí, né, vêm aí para equilibrar as contas públicas. Essas regras de previsibilidade trazem segurança para credores e geram uma série de repercussões, inclusive em termos de taxa de juros e várias outras questões concretas que afetam o nosso dia a dia, né? Então, eu queria perguntar para vocês, para iniciar essa conversa, por que os investidores, e aí o pessoal costuma se referir aos investidores como um conjunto único chamado de, né, a Faria Lima, por que esses investidores, grandes investidores, se importam tanto com essa agenda fiscal do governo e por que o cidadão, nós cidadãos comuns, deveríamos nos preocupar também com essa agenda fiscal, qual o impacto dela no nosso dia a dia, na prática? Em primeiro lugar, eu acho que a sua pergunta é super pertinente, que é destacar por que esse assunto é tão importante, por que ele causa tanta comoção, não só na Faria Lima, mas também em todos os segmentos da sociedade, né? Como a gente sabe, o governo ele é um ator muito importante da economia, né? E para que todos os agentes econômicos possam se organizar e se planejar, é um dado muito relevante saber qual que é a contribuição que o governo vai trazer para a economia por meio da sua demanda, né? E isso é aquilo que, em economia, de modo mais genérico, a gente poderia chamar de política fiscal, que é o resultado das decisões de gasto contra decisões de arrecadação do governo. E o resultado desse balanço entre arrecadação e despesa é justamente o impacto que o governo vai ter sobre a economia, demandando recursos dos diversos setores. Isso vai trazer consequências para outras variáveis econômicas que são relevantes, né? Taxa de juros, inflação, câmbio. É muito relevante para todos os agentes econômicos, e sobretudo aqueles que atuam no mercado financeiro ganhando dinheiro em cima desse tipo de decisão, né?
ter expectativas relativamente seguras a respeito de qual que é o planejamento do governo e do que ele pretende fazer nos anos à frente, né? Então, toda a discussão sobre regras fiscais, sobre arcabouço fiscal, tem esse contexto, que é, na verdade, como o governo dialoga com a sociedade e comunica de forma clara a sua intenção a respeito de qual que é a sua estratégia de atuação sobre a economia por meio da política fiscal. Basicamente, quando nós falamos de regra fiscal, a gente pode fazer um paralelo com finanças pessoais. O governo ele precisa acomodar os seus gastos dentro ali das suas receitas. Claro que com o governo isso é muito mais complexo, né? Ou seja, a gente tem muito mais variáveis, muito mais desafios do que as famílias têm no seu dia a dia. Mas essa lógica econômica é equivalente, ou seja, o governo ele tem que ter um controle das suas despesas que seja compatível com as suas receitas. E aí tem algumas armadilhas, né? Porque o governo ele tem maior capacidade de geração de receitas aumentando tributos, ele pode ter uma maior capacidade de gerenciamento de resultados fazendo algumas manobras fiscais. Então, isso traz essa complexidade quando nós falamos desse tema no aspecto econômico, macroeconômico do governo. Os investidores, eles têm uma atenção muito especial para a questão fiscal, porque, no geral, eles estão olhando médio e longo prazo, o comportamento do país ao longo do tempo. Se eu tenho um país que ele tem ali uma tendência de descontrole de gastos públicos, esse é um país que vai lá na frente deteriorar suas variáveis macroeconômicas. E ao deteriorar essas variáveis, eu tenho uma exposição de risco maior também. E aí ele vai exigir o quê? Um retorno maior, traduzindo um juros maior para financiar essa dívida para o governo. Mas o que está por trás da segurança do arcabouço fiscal, na verdade, mais do que do arcabouço fiscal, da política fiscal de um país, é manter um controle de gastos públicos de tal forma que ele consiga fazer investimentos essenciais em políticas públicas. Se ele não consegue ter esse controle, ele vai ter o efeito negativo de tudo isso, que é uma aceleração da dívida, uma perda do controle, né, dos gastos públicos, fazendo com que esses investidores exijam mais retorno, o que significa, para ele rolar a sua dívida, ele vai ter que pagar um prêmio aí, tendo juros mais altos. E aí isso tudo gera um ambiente ruim para a economia, porque juros altos, menos crescimento econômico. Menos crescimento econômico, o governo arrecada menos. Então tem todo um desafio que é importante e que o Brasil já sofreu por não conseguir seguir ali uma política fiscal robusta, que faça sentido e que, né, de alguma forma, traga confiança aos agentes econômicos, que foi muito ruim para o país. Então, o grande, né, desafio que existe social quando a gente fala de política fiscal é que, para conseguir fazer investimentos em políticas públicas, para avançar no social, a gente precisa de responsabilidade fiscal. Fechando aqui, a gente precisa de um governo que tenha controle dos gastos públicos, que ele tenha ali um controle na trajetória da dívida, para que ele consiga criar um ambiente para, no futuro, reduzir taxa de juros, reduzir o prêmio de risco que é pago aos investidores, porque ele tem um ambiente econômico mais sólido, mais seguro. Perfeito, professor Joelson. Quando a gente pensa em novo arcabouço fiscal, o que vem logo à nossa cabeça é pensar qual era o antigo arcabouço fiscal, né? Hoje, a regra que está inserida na Constituição e que está em vigor desde 2007, impede que as despesas federais cresçam mais do que a inflação na passagem de um ano para o outro. Sucede que, de acordo com um estudo do portal Nexo, apesar de estar vigente há mais de 5 anos, a regra apenas foi cumprida na íntegra no ano de 2009. E o descumprimento dessa regra, por sua vez, demandava emendas constitucionais. Todo mundo se lembra da PEC Kamikaze, da PEC dos precatórios, e essas emendas foram aprovadas com alto custo parlamentar para aprovação, pago, no sentido político, via emendas parlamentares, né? Com isso, o efeito pretendido pelo teto de gastos acabou não ficando tão próximo do que inicialmente se projetava. Além disso, a regra acabou limitando a capacidade do Estado de promover políticas públicas, o que foi um objeto de bastante crítica, né? Então, o que a gente chama de novo arcabouço fiscal vem em substituição ao teto de gastos, que vai passar a ser, então, o antigo arcabouço fiscal. Comparando as duas propostas, eu queria perguntar para os senhores, começando pelo professor Joelson, como vocês veem essa proposta, se vocês acham que, de fato, o modelo do teto de gastos estava esgotado ou se ele precisava de
de uma maquiagem, mas poderia ainda ser utilizado, e se esse modelo atual tem mais condição de durar do que o teto de gastos. O teto de gastos teve ali um papel importante para o Brasil, principalmente no sentido de trazer um controle para os gastos públicos, né? Embora não tenha sido aí atingido em muitos anos, né, desde o período de vigência, ele teve esse papel importante. Dito isso, nós temos uma nova regra que procura aprimorar, né, que é o que se pretende com o arcabouço fiscal, a regra do teto de gastos, né, trazendo mais flexibilidade. E aí, nesse sentido, o que o arcabouço traz é um ganho de flexibilidade que permite o aumento das despesas atrelado ao aumento de receitas, né? Ou seja, 70% em cima do que tem de aumento da receita, respeitado o intervalo também e algumas metas que o governo precisa atingir. O grande desafio que o arcabouço fiscal ele traz é a questão do enforcement. Se a gente vai conseguir de fato garantir que o arcabouço tem esse efeito disciplinador, né? No final do dia, tanto a regra do teto quanto o arcabouço, enfim, e qualquer outro desenho, ele tende a ter esse caráter de disciplina, de controle que ele precisa ser alcançado, mesmo que não na sua forma plena. Mas se ele não conseguir trazer o principal efeito dele não for a questão da disciplina, o governo não conseguir ali atingir as metas, né, estabelecidas, continua sendo muito desafiador e, para fins práticos, nós teremos aí o mesmo problema: descontrole fiscal, descontrole dos gastos públicos. E fora esses aspectos, o arcabouço também tende a excluir ali alguns investimentos e alguns gastos, que são gastos mais essenciais para a viabilidade de políticas públicas importantes para o país. Mas no final do dia, o desafio que o governo tem é esse: se esse novo arranjo vai ou não ser de fato implementado e bem sucedido. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: a história das regras fiscais no Brasil ela não começou com o teto de gastos. Tá? Se a gente for olhar para a literatura e para a descrição do que acontece no mundo, normalmente a gente vai ver dois grandes tipos de regras fiscais, tá, vigentes aí nos diversos países. Ou países que têm regras sobre estoque de endividamento, né, que definem limites para a dívida, tanto limites da dívida em termos brutos quanto em termos relativos, normalmente em relação ao PIB, tá? Ou regras que definem limites para fluxo, que vão definir metas de resultado primário e resultado nominal, quanto a dívida pode variar de um exercício para o outro, né? Aqui no Brasil, a gente já tinha, mesmo antes do teto de gastos, uma certa mistura dos dois modelos. Tá? Por quê? Se a gente for olhar para a Constituição de 88, só para ficar na história mais recente, né, a gente não precisa ir tão para trás na construção da institucionalidade fiscal aqui do Brasil, mas só para ficar na Constituição de 88, a gente vai ver lá que o Constituinte atribuiu ao Senado Federal a competência para definir limites da dívida consolidada de União, Estados e Municípios. Né? O Senado fez isso para Estados e municípios por meio da Resolução 40 de 2001, mas está pendente até hoje de definir um limite para o endividamento da União. Tá? Um outro marco que a gente tem muito importante na legislação fiscal do país e que aí estabeleceu não um limite de estoque, que é esse que eu mencionei da Resolução 40, mas um limite de fluxo, ou pelo menos uma regra para como esses limites de fluxo devem ser estabelecidos, foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? A Lei de Responsabilidade Fiscal, no ano de 2000, estabeleceu que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a cada ano, definiria a meta de resultado primário e a meta de resultado nominal e, a partir daí, demonstraria como o endividamento público variaria ao longo do tempo, e demonstrando por meio de memórias de cálculo a coerência disso com a trajetória esperada de PIB e com todos as outras variáveis macroeconômicas relevantes. Isso funcionou relativamente bem da implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano de 2001 até, pelo menos até 2016. Né? O que começou a acontecer?
que começou a acontecer é que, a partir de uma série de críticas relativas ao fato de que a regra vigente na LRF era muito pró-cíclica, começou a haver uma discussão a respeito de se essa era a melhor regra ou não. E por que pró-cíclica? Porque quando você define uma meta de resultado primário e você não tem um teto para as despesas isoladamente, você só tem uma regra para o resultado, né, que é a equação entre receita e despesa, o que acontece é o seguinte: quando a receita está crescendo bem, é muito fácil de atingir o resultado primário. Quando a receita começa a ir mal, e num país como o Brasil, em que a gente tem boa parte das despesas rígidas, você começa a ter muita dificuldade de atingir o resultado primário, né? E, em grande parte, foi o que começou a acontecer, pelo menos ali de 2014 para frente, né? A receita começou a ter uma desaceleração forte e começou a ser cada vez mais difícil atingir aquele resultado primário que havia sido combinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o mecanismo entrou em descrédito, porque veio aquela história do primeiro a gente atinge a meta, depois a gente dobra a meta, e todo mundo acompanhou essa discussão toda. Então, em 2016, chegou-se à conclusão na sociedade que aquela regra que vigia desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, que era basicamente baseada numa regra de fluxo, como vários países do mundo têm, inclusive, o Brasil não é exclusividade aqui nisso, ela estava incompleta e ela precisava de uma regra que complementasse, criando um limite para o crescimento da despesa. E naquele momento chegou-se à conclusão de que esse limite deveria ser zero de crescimento real. Então pegaria-se o total das despesas daquele momento, 2016, e definiria que as despesas só poderiam crescer conforme a inflação, exceto alguns casos específicos. Acontece que uma série de despesas que são rígidas, que são vinculadas, já tinham um comportamento previsto em lei de crescimento acima da inflação. Então, desde o começo, já havia um desafio muito grande para a implementação da regra de teto de gastos. Todo mundo sabia disso. Só que o que estava presumido ali, acredito eu, no momento da aprovação do teto de gastos, e você consegue comprovar isso vendo o debate público que ocorreu na imprensa na época. Nós aprovamos o teto de gastos, a gente com isso consegue um alinhamento de expectativas, a taxa de juros cai, logo em seguida o governo ganha uma confiança, a gente aprova a reforma da Previdência, que é a principal despesa que cresce acima da inflação, e com isso a gente consegue acomodar as despesas, né, para que elas cresçam dentro desse limite que a gente fixou constitucionalmente. E precisa ser constitucionalmente porque a gente tem um déficit de credibilidade. Então a gente bota na Constituição essa regra para deixar claro que a gente não vai mexer durante os 10 anos, que era o período que ela deveria vigorar. O que a gente percebeu na prática? A gente percebeu que é muito difícil controlar a realidade, né? Se tinha alguém que tinha dúvidas a respeito disso, ficou claríssimo. Por quê? A reforma da Previdência não foi aprovada no período em que acreditava-se que ela seria aprovada, demorou mais anos do que aquilo que estava no planejamento ou no discurso na época da aprovação do teto de gastos. Um pouco em seguida veio uma pandemia que também ninguém previa e que desarticulou tudo. E se já era desafiador cumprir com o teto de gastos no momento da sua aprovação, se mostrou absolutamente impossível de cumprir depois. Essa tentativa de agora uma tentativa, a meu ver, de voltar para uma regra que, na sua flexibilidade, acomoda melhor essas incertezas de cenário. Se você estabelece regras que não têm margem para acomodação de situações imprevistas, com consequências muito draconianas, o que acontece na prática é que, na hora de implementar a regra, você encontra uma exceção, ou você aprova uma exceção, você aprova um waiver. A gente vê isso também com o shutdown nos Estados Unidos, com o limite de dívida, que a cada alguns meses atinge o limite e esse limite é aumentado. Envolve ali uma negociação política. É claro, sempre vai envolver. Mas, na prática, na hora de implementar a consequência, o que a gente tem visto é que a regra muda ao invés de você implementar a consequência. Recentemente a gente viu, saiu na Folha de São Paulo, uma reportagem dizendo que cerca de 70% dos países que têm regras fiscais têm também algum tipo de norma, uma lei, enfim, que obriga a adoção de medidas de correção em caso de descumprimento dos critérios estabelecidos.
E o FMI publicou um levantamento recente também, em que ele mostra, a partir de dados de 2021, que dos 104 países pesquisados, 72 tinham algum tipo de regra nesse sentido, de consequência, de sanção para o descumprimento dessas normas. Hoje o Brasil integra esse grupo, né, de países e ainda está num círculo ainda menor de grupos que constitucionalizaram essas regras, né. O novo arcabouço fiscal ele é criticado em parte por causa disso, de que ele afrouxou, abrandou essa responsabilização. Ele exige uma carta do presidente da República expondo motivos, uma redução obrigatória do ritmo da expansão dos gastos, mas nada tão contundente quanto o teto de gastos previa. Já quem defende o arcabouço fiscal, ele fala em criminalização da política fiscal e diz que isso não encontra amparo nas melhores práticas internacionais sobre o assunto. Então a gente queria ouvir tanto do professor Joelson quanto do Luiz, o que vocês pensam a respeito disso, como vocês avaliam essa ausência de uma sanção desse tipo no novo arcabouço fiscal, e se faz sentido realmente essa fala dos que são defensores do novo arcabouço fiscal e que estava existindo uma criminalização da política fiscal. Veja, esse é realmente o dilema principal das regras fiscais, né? Para elas serem críveis, precisa existir ali um incentivo, ou pelo menos a ameaça do descumprimento delas, né? Mas, por outro lado, se você errar na mão, acontece exatamente aquilo que eu mencionei, que é a história das regras fiscais pelo mundo todo. Se você for ver o Tratado de Maastricht da União Europeia, você vai ver que tem lá limite ao estoque de endividamento, tem limite ao resultado ano após ano obtido pelos países. Veja lá quantas vezes os países já descumpriram, inclusive os maiores países da União Europeia, aquelas regras fiscais que estão previstas lá, e quantas vezes eles efetivamente foram sancionados por aquele descumprimento, né? Talvez se aquelas regras tivessem sido observadas, a gente não tivesse tido a crise de dívida da Europa entre 2011 e 2012, né, que foi algo que balançou bastante o mundo. Então, essa questão que está em debate é uma questão correta, justa, que precisa ser colocada, mas, por outro lado, não existe uma resposta simples para dar, né? Então, quem diz precisa ser crime, precisa ir para a cadeia, normalmente está radicalizando e não compreende muito bem que essa é a senha para que, na prática, a consequência nunca venha, né? Porque se você cria uma consequência tão severa para algo tão complexo e que envolve o manejo de tantas variáveis que uma pessoa só não controla, na verdade você abre a porta para sanções que vão ser aplicadas de modo oportunístico em algumas situações e não vão ser aplicadas em várias outras situações. Pelo menos essa é a minha visão. Mas aí fica sem consequências? Não. A lógica seria tirar das consequências criminais e administrativas que atingiriam indivíduos e jogar para uma consequência de natureza política que atingiria o governo, né? Então, você gera o constrangimento do executivo de ter que encaminhar uma mensagem para o Congresso Nacional com as explicações do porquê as metas não foram atingidas, né? E aí caberia ao Congresso Nacional e a toda a sociedade, dentro do processo democrático, avaliar se aquelas justificativas são plausíveis, se apesar do não atingimento dos resultados fiscais, os resultados gerais da economia foram suficientes para compensar e dar um voto de confiança para o governo, ou não, a partir desse descumprimento, efetivamente, simplesmente não votar pela continuidade do governo lá na frente no momento oportuno. Segue uma lógica muito próxima do que hoje acontece com o regime de metas de inflação, já também há décadas no Brasil. Eu não ouço muita gente discutindo a respeito da criminalização do Copom no caso de não atingimento da meta de inflação no Brasil, né? Sabe-se que são muitas as variáveis envolvidas e que nem sempre você vai conseguir atingir a meta, e aí você justifica o porquê não atingiu, e se o seu trabalho não for bem avaliado por aqueles a quem compete analisar suas justificativas, no limite, você tem a oportunidade de fazer a troca dos administradores. Um outro assunto que é super polêmico, quando a gente está discutindo o novo arcabouço fiscal, é a questão dos investimentos. Nos últimos anos, é um fato que o percentual do PIB brasileiro destinado a investimentos, tanto públicos quanto privados, caiu drasticamente.
Na apresentação da nova regra, o governo indicou que os investimentos podem sair dos atuais 2,2% do PIB, o que é um valor baixíssimo comparado a padrões internacionais, para 4,2% do PIB em 2030, graças a uma regra que, por outro lado, é bastante polêmica, que é a regra de piso de gastos nessa área. A proposta prevê uma reviravolta no quadro de investimentos, estabelecendo esse piso próximo a 75 bilhões e estabelecendo que esse piso vai ser corrigido pela inflação a cada ano, ou seja, o governo vai ser obrigado a investir 75 bilhões em termos atuais, enquanto estiver vigente o novo arcabouço fiscal. Essa regra tem sido um pouco criticada porque é considerada heterodoxa. Eu queria ouvir de vocês como vocês avaliam essa regra do investimento obrigatório e de uma quantidade de investimento definida em lei e como devem ser tratados os investimentos no novo arcabouço fiscal. E também, se der tempo, eu queria pedir o comentário de vocês sobre as exceções que o novo arcabouço fiscal traz para a saúde, educação e emendas parlamentares. Bom, tem uma ideia de colocar aí, retomar os patamares mínimos, né, tanto para a saúde quanto para a educação que o governo já tinha, e isso deixou de ser adotado. A ideia é trazer mais investimento para duas áreas essenciais. Nesse aspecto, eu acho que faz sentido, embora eu acho que tem uma questão assim de gestão, e daria para trazer um mecanismo de complementariedade entre essas duas áreas, pensando em investimentos até mais interessante para o novo arcabouço. Mas eu vejo como uma iniciativa de trazer investimento para duas áreas que sofreram muito nos últimos anos e carecem assim, de políticas públicas e precisam de recursos. A questão do investimento, dessa regra de você ter ali uma base de 75 bilhões, e isso vai sendo corrigido pela inflação, se você pensar do ponto de vista conceitual, é bacana, né? A gente precisa investir, é fato, a gente precisa investir. O país precisa aumentar o percentual de investimento no PIB, né? Agora, é pouco crível, porque na prática, determinantes de investimentos, se a gente olhar a literatura, olhar experiências internacionais, a gente depende de diversos outros fatores, né, que muitas vezes o governo vai ter dificuldade ali de conseguir implementá-los, e isso pode trazer até risco aí para o arcabouço fiscal em fins práticos. Assim, não é trivial você sair nesse nível de 2 para 4%, colocando uma regra de vai ter que investir e corrigir para chegar nesse patamar de 4%, como se fosse um sentido ordinário da política pública de investimento. Você tem que ter ambientes para você favorecer, e você precisa ter um crescimento econômico que favoreça você também trazer aí mais investimento para a economia. E claro que isso é uma bola de neve, ou seja, você precisa de investimento para crescer. Agora, o desafio que eu acho que o governo tem é conseguir colocar isso em prática, isso aí ser crível, sair desse patamar em pouco tempo, sair de 2% para 4%, diante do que a gente tem de conjuntura hoje econômica para o país e diante do desafio fiscal que já está posto para o governo. O que o governo precisa mesmo é criar um ambiente, aí agora até fora do cenário do arcabouço, um ambiente para atrair mais investimento privado. É isso que o governo precisa fortalecer, é a atração de investimento privado, né? Porque o governo tem, historicamente, uma baixa capacidade de investimento, ele tem perdido isso ao longo do tempo, e ele consegue, se ele criar ali um ambiente econômico que favoreça, atrair mais investimento privado. E aí sim, eu acho que a gente consegue ampliar a participação de investimentos na economia, mas para isso a gente precisa de ter ambientes regulatórios, ambientes institucionais, uma conjuntura econômica que consiga atrair esses investimentos para a economia, senão a gente vai ter muita dificuldade para materializar esses números na prática. Então, hoje eu vejo essa parte dos investimentos muito mais como uma carta de intenções, principalmente para essa questão de investimentos, não olhando aqui aquela questão para a saúde e educação, mas essa questão de investimentos para a economia, partindo de um patamar, né, que hoje equivale a mais ou menos 2%, chegando em 4%, como uma carta de intenções do que algo que seja mais crível do ponto de vista de realidade. Primeiro porque não está claro de onde vem e virá esse dinheiro, dado esse cenário que a gente tem desafiador fiscal para o país. Uma das críticas justas que era feita à regra anterior, baseada em superávites primários, vigente desde a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, era de que ela seria muito procíclica. Para quem não é exatamente do meio, o que significa a regra ser procíclica? Significa que ela aprofunda o ciclo econômico em que você já está. Então, se você tem uma queda nas receitas, isso faz com que você tenha mais dificuldade de atingir aquele resultado primário que você havia
se comprometido a atingir. Consequentemente, você precisa reduzir a despesa primária para conseguir atingir aquela meta, e ao reduzir a despesa primária, você diminui a contribuição do governo para o crescimento da economia, provocando uma queda ainda maior da receita primária. E o oposto também seria verdadeiro. Em momentos em que a economia está superaquecida, fica mais fácil atingir o resultado primário, consequentemente, o governo pode aumentar a demanda dele sem comprometer o atingimento da meta, e com isso provoca um aumento ainda mais do aquecimento da economia, né? Então, isso é que é a regra ser pró-cíclica. E qual que é o problema que isso traz para os investimentos? O problema que isso traz para os investimentos é que os investimentos dentro do orçamento público no Brasil são a principal despesa discricionária, por assim dizer, ou aquela que é mais flexível de você reduzir de um ano para o outro. Porque boa parte das outras despesas são obrigações constitucionais ou legais e de natureza continuada. Então, é muito difícil você remover de um ano para o outro. O orçamento do governo já aparece de um ano para o outro praticamente inteiramente carimbado e destinado. Os investimentos seriam justamente aquela parcela que, na necessidade de reduzir a despesa para atingir um resultado primário em decorrência de uma queda de receita, acabaria sofrendo uma redução. E isso é o que leva a esse estrangulamento do investimento caindo ano após ano em proporção do PIB. Então, como é que você faz para se livrar disso? Você estabelece um piso de investimento. Então, assim como você tinha um teto de gastos, você passa a ter um piso para um tipo de despesa, que é a despesa com investimentos. Então, isso tem um mérito, né? Isso tem um mérito porque o investimento tem aí o seu retorno social e econômico de longo prazo, e isso tem que ser defendido. Por outro lado, eu acho que algo que o professor Joelson chamou a atenção e que eu gostaria de reforçar e que é muito verdadeiro, é o seguinte: nem todo investimento nasce igual, né? Primeiro, tem investimentos com elevado retorno social e econômico e tem investimentos com baixo retorno social e econômico. E a gente precisa confiar na capacidade do governo de fazer escolhas boas em relação a quais investimentos fazer. Porque se a gente não confiar nessa capacidade, grande chance desse investimento simplesmente se tornar mais despesa sem trazer aquele retorno econômico e social que se espera, né? E se isso acontece, você ter definido um piso para investimentos é muito ruim. Talvez fosse melhor que o investimento caísse, se ele era um investimento de má qualidade, né? Então, quero chamar aqui a atenção para a qualidade do gasto, que é algo que não está em discussão nessa proposta de arcabouço, acho que também não deveria estar, não é o objetivo, mas que a gente, enquanto sociedade brasileira, precisa pensar a respeito, né? Qual que é a qualidade do investimento que eu estou fazendo? Porque não basta fazer investimento, eu preciso fazer investimentos de qualidade. E o segundo ponto que o professor mencionou e que eu acho que merece um destaque, diz respeito a da onde vai sair o recurso, né? Porque, de fato, hoje se estabelece esse piso, mas não se diz exatamente de onde vai sair o recurso. Então, nós lendo o projeto, somos obrigados a pensar que só tem duas alternativas. Uma vez que não há nenhuma exceção em relação àquela outra regra que previu um teto para crescimento das despesas, para que seja atingido aquele piso de investimentos, naturalmente, outras despesas primárias vão ter que cair, ou vão ter que crescer menos do que vai crescer o investimento, ou, alternativamente, para atingir esse piso de investimentos, o governo vai ter que recorrer a receitas não primárias. E aqui, receitas não primárias vão ser principalmente receitas de privatizações e receitas de novas operações de crédito. E se forem utilizadas novas operações de crédito, na verdade, a gente está falando de um aumento do endividamento público e não de uma redução do endividamento público. Então, só existem essas alternativas, né? Para atingir esse piso, ou o esforço em termos de redução do crescimento da despesa primária vai ser ainda maior, ou você vai ter que recorrer ao aumento do endividamento público. Essa resposta não está ali no arcabouço fiscal, mas é uma pergunta que fica, né, para quem lê e fica querendo saber. Ótimo, é meritório aumentar os investimentos no país, mas da onde vai sair o dinheiro? Vai sair de outras despesas primárias para manter a trajetória de dívida pública sob controle, ou, na verdade, eu estou dando uma autorização para aumentar a dívida pública de forma mais acelerada, desde que seja para gastar com investimentos. E aí volta para aquela questão. Se for um investimento com um elevado retorno social, talvez tudo bem.
porque o incremento de receita que esse investimento vai trazer lá na frente vai compensar os custos do endividamento que eu estou fazendo agora. Agora, se eu pegar uma nova dívida para fazer um investimento com baixo retorno social, eu vou terminar com a dívida, tendo que pagar juros dessa dívida e sem nenhum retorno em termos de arrecadação lá na frente. Só vou ter mais dificuldade de atingir os resultados. Como conversa boa passa rápido, a gente está chegando aqui no nosso tempo. Eu acho que a proposta da nossa conversa foi cumprida assim, de forma exemplar. A gente conseguiu sair de um debate raso que muitas vezes a gente vê sobre política fiscal. Eu acho que a gente conseguiu mostrar isso para os nossos ouvintes, nossos espectadores. E por isso eu vou chamar a vinheta para o nosso próximo bloco, onde nós vamos trazer as curiosidades da semana, a curiosidade da semana, que bombou aí nas redes sociais, e também pedir a indicação cultural dos nossos convidados. Como curiosidade da semana, eu vou trazer a notícia que veio do Supremo Tribunal Federal, que formou uma maioria para anular o indulto que havia sido concedido pelo ex-presidente da República ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Para quem não se lembra, o Daniel Silveira ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por crimes de ameaça às instituições, ameaça ao Estado Democrático de Direito e aos ministros do STF. E o Supremo, entendendo que houve desvio de finalidade na concessão do indulto pelo presidente em favor do ex-deputado, decidiu anular esse ato de perdão. E isso chamou a atenção nas redes sociais nos últimos dias, para quem pôde acompanhar, porque durante a leitura do voto do ministro André Mendonça, ele fez citações de reportagens de jornal e de alguns veículos que não eram de juristas, e isso gerou uma reação dura do ministro Alexandre de Moraes, e isso repercutiu muito aí nas redes sociais. Então, para quem viu um pedaço do vídeo, viu um corte do vídeo da sessão e não entendeu muito bem, está aí a explicação do que aconteceu ontem no plenário do Supremo. E agora, a gente vai partir para aquela parte do nosso programa que gera mais engajamento, que faz a gente receber mensagem o final de semana inteiro, e, na maioria das vezes, ainda bem, agradecimento pelas indicações. Então, vou pedir a gentileza dos nossos convidados de fazer uma indicação cultural. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras. Então, para o pessoal curtir o final de semana, dar uma lida, assistir um filme, ver uma série, a gente já teve todo tipo de indicação, desde viagem, passeio turístico, visita a museu, livro, bloco de carnaval, das mais inusitadas e sempre com uma repercussão muito boa, todas muito legais. Luiz, o que é que você trouxe aí de indicação cultural para a gente? Bom, vamos lá, Bruno. Já que a gente está falando de dívida, eu trouxe aqui 3 livros que tratam desse assunto, um pouco mais técnico, outros 2 menos, e em diversos pontos aqui do espectro ideológico, para todo mundo se sentir representado e também poder conhecer visões diferentes a respeito do assunto. O primeiro livro que eu queria mencionar é o livro This Time is Different, ou Dessa Vez é Diferente, dos professores Kenneth Rogoff e Carmen Reinhardt. Esse é um livro que foi bastante comentado por bastante tempo, em que eles analisam praticamente 800 anos de crises financeiras e crises de dívidas, né, em vários países, tentando apresentar insights a respeito de por que essas crises acontecem e por que a cada vez a gente insiste em não aprender as lições que deveriam ser aprendidas e achar que dessa vez vai ser diferente. Então, acho que é um livro bem bacana, recheado de dados, gerou bastante furor na época que foi publicado e traz muitas curiosidades históricas. Eu acho que um leitor interessado no assunto vai aproveitar bastante esse livro. Esse livro é um pouquinho mais técnico, no sentido de que ele usa dados históricos e traz ali a metodologia do que foi utilizado, para também quem tem um interesse mais formal no assunto. O segundo livro, também sobre dívida, só que com uma visão completamente diferente e que produz a sua argumentação a partir de estudos antropológicos, para discutir, inclusive, questionar algumas premissas a respeito do surgimento da moeda, do surgimento dos meios de pagamento e como que a dívida está interligada com tudo isso, tentando fazer uma discussão histórica do que de fato
deve ter acontecido, e não de como os manuais tentam dizer que aconteceu, é o livro Dívida, Os Primeiros 5.000 Anos, do historiador David Graeber. Esse também é um livro enorme, né? Não vai ser algo que vai conseguir ler no final de semana, mas que, se você começa a ler, realmente você não consegue parar de ler, porque as provocações que ele faz ali, com dados históricos e antropológicos, registros encontrados mais recentemente, realmente são muito interessantes e provocam uma reflexão enorme em quem está lendo. E, por último, aqui é uma recomendação de livro que também virou filme, né? Então são 2 em 1, pode ser recomendar tanto o livro quanto o filme, que é o livro Adults in the Room, ou Adultos na Sala, do Yanis Varoufakis. Eu acho que é assim que se fala o nome dele, eu não sei porque é grego, tá? Mas, para quem não sabe, o Yanis Varoufakis ele foi ministro das Finanças da Grécia no governo do Alexis Tsipras, que foi o governo de extrema esquerda que foi eleito depois da implementação de um ajuste fiscal, vários ajustes fiscais, a pedido ou a mando da Troika, né, FMI, Comissão Europeia e Banco Central Europeu, depois da crise de dívida da Grécia, ali por volta dos anos de 2015. E nesse livro ele relata o dia a dia dele, por volta ali de cerca de 1 ano que ele permaneceu no cargo, tentando negociar o fim das medidas de austeridade na Grécia e a reestruturação da dívida grega. Então, é um livro que, apesar de trazer vários tópicos relevantes do ponto de vista técnico, também tem esse lado de curiosidade, né, de saber o que passava pela vida dele, quais eram as preocupações pessoais que ele tinha, inclusive de segurança pessoal, na época em que ele estava passando por essa pressão enorme de, em casa, ter sido eleito para acabar com as medidas de austeridade, e, por outro lado, quando ele chegava lá para negociar com os adultos na sala, né, com a Comissão Europeia, FMI e Banco Central Europeu, do outro lado, encontrar também uma pressão muito grande para que aquelas medidas fossem aprofundadas. Do contrário, a Grécia ia ser removida da zona do euro, né, que teria ali um resultado muito complicado para o povo grego, como explicado no próprio livro. Então, esse livro ele virou depois um filme do Costa Gravas. Então, também quem não tiver tempo para ler o livro e quiser só conhecer um pouquinho mais da história, pode pegar esse filme para assistir. Professor Joelson, agora eu vou pedir para você também, se puder indicar para a gente uma programação cultural, uma leitura, um filme para o final de semana, fica à vontade. O Luiz fez uma indicação já dentro do tema que foi discutido, então eu vou trazer uma indicação complementar. Inclusive, eu convido para quem quiser participar do lançamento do livro do professor Audrey Gallor, da Universidade de Brown, Departamento de Economia, The Journey of Humanity, A Jornada da Humanidade, onde ele descreve historicamente, com aspectos econômicos e geoeconômicos, a história da desigualdade e acumulação de riqueza entre países. É um livro excelente. O professor Audrey já foi até indicado a ser um dos potenciais ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Então, eu super recomendo esse livro. É recém-lançado. E no dia 22 de maio, nós faremos aqui na Escola de Economia, de forma remota, o lançamento do livro do professor Audrey Gallor. Então, é uma sugestão aí para leitura no final de semana. É um excelente livro que traz de forma bem didática a história de desigualdade e concentração de renda entre os países, né? Enfim. Perfeito. A gente queria encerrar agradecendo ao Luiz, ao Joelson por terem aceitado o nosso convite, por terem acreditado nesse projeto. Foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, ter uma discussão nesse nível de profundidade. Foi muito enriquecedor para a gente e eu acho que os nossos espectadores também, com certeza, vão ter muito a ganhar assistindo o episódio de hoje. Muito obrigado mais uma vez por disporem do tempo de vocês, que nós sabemos que é muito concorrido, para participar aqui do nosso podcast. Obrigado pela aula, foi com certeza um dos episódios mais completos que a gente teve. Vai ficar difícil
editar esse episódio e fazê-lo chegar aos 40 minutos, que são a nossa meta. Mas, enfim, quem sabe a gente, se não atingir a meta, a gente dobra a meta. Deixar também o nosso agradecimento aos nossos espectadores, os nossos ouvintes, quem está aqui nos assistindo no YouTube, quem nos acompanha pelas plataformas de áudio, pelo Deezer, pelo Spotify. Um abraço e até sexta que vem.